Salve, salve, galera do canal Arena Apologética, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma programação com muito amor, com muito carinho para todos vocês. E hoje nós estamos recebendo aqui nada mais, nada menos do que um pastor chamado Pastor Enos Terto. E ele vai estar defendendo o pré-tribulacionismo. E aí, gente? Como que vai ser o pastor Enos Terto diante do Arena Apologética defendendo o pré-tribulacionismo? É uma questão interessante e hoje eu quero ver como que vai se sair o nosso querido Enos Terto, pastor Enos Terto. E você já pode já estar aí organizando suas perguntas, porque hoje o bicho vai pegar aqui no Arena Apologética. Você gosta de escatologia? Depois da vinheta, quem vai estar aqui comigo é nada mais, nada menos do que o pastor Enos Terto. Solta a vinheta. Boa noite, pastor Enos Terto. Tudo bem? Boa noite, professor Elton. Tudo na paz, graças a Deus. Você vai defender o que exatamente? O pré-tribulacionismo, dispensacionalismo. Isso. Nós somos pré-tribulacionistas, né? Descemos a linhagem pré-tribulacionista e dispensacionalista. Iremos abordar hoje um assunto interessante, que é sobre se a igreja passará pela grande tribulação ou não, né? Estarei defendendo aqui, biblicamente, que a igreja não passará pela grande tribulação devido a alguns sinais bíblicos, né? Iremos demonstrar no decorrer do programa. Inclusive, querido pastor Enos, eu quero falar para o nosso internauta que porventura venha a não conhecer, porventura não saiba o que é essa questão de pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, já quero adiantar que o pré-tribulacionismo acredita que a igreja vai ser arrebatada antes do período tribulacional. Já o pós-tribulacionismo, né, que é alguns que tem aí no chat, acredita que a igreja adentrará sim o período tribulacional. Ou seja, vai existir o anticristo, a grande tribulação, e nesta ocasião a igreja estará presente, enfrentando todas as amarguras ocasionadas por esse período chamado grande tribulação. Aqueles que assim acreditam são classificados, ou digamos, denominados como pós-tribulacionistas, né? Esse é um assunto muito interessante para você está aprendendo, né, se desenvolvendo, crescendo, ouvindo o viés que vai ser apresentado aqui pelo pastor Enos. E eu quero, antes de começar a entrevista, convidar a Sandra Batistella para entrar aqui comigo, se ela quiser, né? Sandra Batistella. Quero mandar um abraço para o meu amigo Pedro Lima, Márcio Eduardo, Pedro Suim, entre irmãos aqui presente, e a Sandra Batistella aí no chat do Arena. Um abraço carinhoso. Bem, senhoras e senhores, sem mais delongas, eu já quero aqui fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, pastor Enos. Quero dizer, pastor Enos, que é um prazer estar lhe recebendo aqui no Arena, tá? É um prazer lhe receber verdadeiramente. Seja muito bem-vindo à casa. E a minha primeira pergunta é o seguinte: eu gostaria de lhe que você discorresse para nós, descrevendo o que é o pré-tribulacionismo, e na sequência você já pode explicar para nós também sobre o dispensacionalismo. Fique à vontade. Pois bem, primeiramente eu quero já estar agradecendo pela oportunidade, né, que nos foi concedida de poder estar tendo essa participação. Realmente agradecendo a Deus, né, agradecendo também ao professor Rodrigo Lopes, né, que foi quem nos intermediou, que nos apresentou ao professor Elton, e a você, Elton, que nos deu essa oportunidade, né, cujo para nós é motivo de honra, tá? Motivo de alegria, porque quando eu sempre acompanho, já tem um tempo já que eu acompanho a Arena Apologética, e tenho visto grandes homens de Deus, como o pastor Carlos Augusto Vailate,
Elias Soares, né? O Eliezer, pessoas que eu leio o livro deles, né? Tenho vários livros deles aqui na minha biblioteca. E Inclusive, participar com você aí, para mim, inclusive, o Elias Soares, dia 1º, vai estar de volta aqui no Arena. E no dia 9, Elias Soares e sim, Abigail Soares aqui no Arena. estarei acompanhando. Pois bem, o pré-tribulacionismo, como o senhor já bem nos informou, ele tem uma visão de que, né, a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, a igreja, além de não passar pela grande tribulação, nós defendemos que a igreja também não verá a manifestação do anticristo, né? A igreja ela não verá a manifestação do anticristo, tá? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo, tá? Conforme a Escritura Sagrada, nós temos Jesus prometendo isso em João capítulo 14, tá? Nós temos vários textos bíblicos, como Paulo menciona, né? Em Tessalonicenses, nas duas epístolas dele, na verdade. Ele é mais minucioso que a primeira epístola, né? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do versículo 16 em diante, ele fala do arrebatamento da igreja, tá? E cremos, né, no milênio literal. Então, é isso. Dispensacionalismo, ele é aquela visão que defende as dispensações bíblicas, né? Eu confesso que eu não sou um especialista na área, né? Sou um pastor, tá? Inclusive, esqueci de me apresentar, tá? Como o pastor já falou, meu nome é Enos, né? Sou pastor aqui da Igreja Evangélica Porta da Palavra, sou pastor presidente, né? Aqui em Aracaju, Sergipe, tá? Onde nós residimos e pastoreamos. Nós cremos no dispensacionalismo, tá? Lógico que O que é o nós... dispensacionalismo? Pronto, dispensacionalismo é a matéria que crê nas dispensações, que fala de todas as dispensações, né? A dispensação adâmica, a dispensação patriarcal, né? Abraâmica, e segue todas elas. Como já disse, eu não sou especialista na área de escatologia, né? Porém, eu desenvolvi uma tese sobre a manifestação do anticristo. Por que eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação e não verá, tá, a manifestação do anticristo? É importante, Elton, também frisar que a igreja não verá a manifestação do anticristo, né? Porque a Bíblia diz que o anticristo já pode estar em nosso meio, assim nós compreendemos. Mas a sua manifestação, né? O seu apogeu, né? O liberado do seu poder, a igreja, eu creio que a igreja não verá. Nós iremos falar de algumas razões, tá? O porquê que a igreja não verá o anticristo e não passará pela grande tribulação. Muito bem. Qual que seria a sua porção bíblica mais forte que você diz assim? É por isso que eu sou pré-tribulacionista, por conta disso que está escrito. Essa é uma pergunta que eu gostaria que o amado discorresse, né? O que lhe faz acreditar que de fato a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Pois bem, então, veja só. Eu creio por duas razões, tá? Primeiro, pelo propósito da manifestação do anticristo ao mundo, tá? O porquê que ele será manifestado, o porquê que ele virá, né? Já vista que eu creio que a manifestação do anticristo será primeiramente para os judeus e para aqueles que não aceitaram o evangelho de Cristo. Nós vamos ver isso aqui em 2 Tessalonicenses, tá? Nós vamos passar essa passagem. Em 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 1, que segue até o versículo 14, tá? Paulo, ele escrevendo, ele diz, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, e o versículo 1 ele diz: Ora, irmãos, rogamos-vos, pois, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A primeira, ele faz uma exortação aos irmãos da igreja, diz, olha, não fique preocupado com relação a isso, tá?
porque os irmãos sabem que, historicamente falando, havia falsos pregadores na época, né, que diziam apóstolos, que estavam perturbando a igreja, né, perturbando a igreja com a sua doutrina. Então, Paulo, ele escreve essa epístola para confortar os irmãos. E ele segue do versículo 3, diz assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse texto aqui, como posso dizer, os pós-tribulacionistas usam muito para dizer, então aí, porque eles que isso não vai acontecer com o arrebatamento, né, assim, os pós alegam, até que o anticristo se manifeste. Mas só que a passagem não acaba aí, professor Elton. Nós continuamos. Paulo continua no versículo de número 4, diz assim, ó: o qual se opõe e se levanta contra tudo que é chamado de Deus, se referindo ao anticristo, né? Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, é importante dar uma parada aqui, professor Elton, e informar para os irmãos que Paulo está lembrando aos irmãos da igreja de Tessalônica que quando ele ia ter com eles, ele costumava falar acerca da vinda do Senhor, costumava ensinar os irmãos acerca da vinda do Senhor. E ele diz, vocês não lembram das vezes que eu falei isso? E o versículo, para mim, o versículo número 6, 7, 8, deixa claro, diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, né? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, parece uma contradição. Os irmãos há de convir comigo, o professor há de convir comigo, que parece que é a contradição. Do versículo 1 até o versículo de número 5, Paulo está dizendo que o anticristo iria manifestar, né? Iria vir com fervor, e ele declara isso. Só que no versículo de número 6, ele diz, vocês lembram que eu falava disso? Fazendo com que eles lembrassem da mensagem de Paulo. E o versículo 7, aí ele diz, versículo 5, mas agora vocês sabeis o que o detém, né? Para que o seu tempo seja manifestado. Aproveitando a oportunidade, tem uma leitura interessante, o professor Elton, na Bíblia Pastoral, né? A Bíblia Pastoral, não sei se o Simão conhece. Ele faz vou mostrar aqui. Ele faz uma declaração interessante. É a Essa Bíblia passagem de diz Jerusalém. assim. Sim. Mesma versão. É interessante quando ela aborda esse assunto, ela diz assim. Não, no versículo de número 5 ainda. Não se lembra de que eu já dizia essas coisas quando estava com vocês? Aí o 6 diz, e agora vocês já sabem o que está impedindo a manifestação do adversário, que acontecerá no tempo certo. Aí o versículo 7 diz, o ministério da impiedade já está agindo. Falta apenas desaparecer aquele que o segura até agora. Se nós formos observar apenas do versículo 1 ao versículo de número 5, parece que, de fato, Paulo está dizendo que o anticristo será manifestado. Repito, eu defendo que a igreja não verá o anticristo por conta da sua manifestação, da forma da sua manifestação. Tá? E parece que Paulo, mas ele está resumindo ali o que ele falava. E ele diz, mas tem um que o impede. Deixa eu fazer algumas perguntas. Eu queria que nós tivéssemos um diálogo. Mas eu ainda tenho que continuar depois. Depois eu continuo. Ainda tem uma leitura. Pode concluir, então. Pode concluir. Pronto, eu vou concluir. Então, o versículo 7 diz, porque... Posso continuar? Pode. Porque já o Ministério da Justiça opera somente a um que agora resiste, né? Até que do meio seja tirado. Aí o versículo 8 diz, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Eu preciso continuar só para não perder o raciocínio. O versículo 9 diz, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
Uma observação, professor Elton, interessante que eu gostaria de fazer é que é importante observar que o texto diz que o anticristo ele viria para enganar. Enganar quem? Paulo diz: a esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, versículo 9, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. Ele é um mentiroso, né? Aquele que vem enganar. Agora, o texto faz declaração do tipo de pessoa, Elton, que ele vem enganar. Aí você pega aqui o versículo número 10 e diz: e com todo engano e justiça para os que perecem, né? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Nós temos aqui duas observações, pelo menos, né? Não sei se você está me entendendo aí direitinho. Estou ouvindo. Eu corro muito, não sei se dá para entender. Depois eu vou perguntar o que é que tudo isso tem a ver com o Certo. pré-tribulacionismo. Querido pastor Enos, Então, eu quero que o querido não me tenha, assim, porque é claro que no debate, né, ainda mais tratando-se de escatologia, eu vou colocar contrapontos aqui, claro, mas jamais eu tenho argumentos para refutar o amado, jamais eu farei isso, tá? Mas que eu vou colocar contrapontos, vou, tá? Vou dar uma esquentada no negócio. Mas pode concluir não seu tem raciocínio. problema. Então, a minha leitura nesse texto é importante porque o tribulacionismo crê que a igreja não verá o anticristo, tá? E para passar pela grande tribulação, tem que ver o anticristo. Confere? E nós não cremos nisso por conta disso. Porque a Bíblia diz que o anticristo será manifestado para enganar. E Paulo diz assim: para os que perecem e sobre os que não receberam o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, o anticristo só vai ter poder, melhor dizendo, sobre os ignorantes. É a minha forma de ver. Sobre as pessoas que não confessaram Jesus como seu Senhor e rejeitaram o evangelho. Porque a palavra é bem clara. Se você fizer uma observação, é bem clara. Paulo diz assim, tá? Quer Aos dizer que que o anticristo perecem, vai ter poder sobre os ignorantes. sobre aqueles que não receberam o evangelho ou que não aceitaram. Porque diz assim, o versículo 10 diz: porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Qual é o amor da verdade? Não é Jesus? A verdade não é a palavra de Deus por meio de Jesus? Uhum. Então, esse é um dos pontos que eu coloco, né? E vou terminar aqui só para você começar a me bombardear, e aí já deve estar muita gente já aí bombardeando. Eu quero já Ou começar. seja, o anticristo só vai ter poder sobre os ignorantes, sobre as pessoas que não confessaram a Jesus como Senhor e o rejeitaram o evangelho. Com isso, professor, eu entendo que a igreja não verá o anticristo, porque não tem como ver a igreja aqui, tá? Uma vez que a igreja aceita o evangelho, uma vez que a igreja não rejeitou a palavra de Cristo, uma vez que a igreja ela serve a Cristo. E aí você pode agora. Tudo bem, vamos começar por aqui. Esse é o primeiro ponto, tá? Tudo bem. Pela propósito da manifestação do anticristo, por isso que eu não creio, ainda tem um segundo ponto. Maravilha, querido pastor Enos. Eu lhe fiz uma pergunta, onde que está escrito que a igreja de fato vai ser arrebatada? E o querido citou 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 5, acho que eu até conheço essa porção bíblica, porém, especificamente ali eu não vejo um versículo, cara, que eu estou colocando por contraponto. Eu não vejo ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, um versículo ou dois ou três, ou digamos toda a perícope ou o capítulo inteiro, que dê base para afirmar um arrebatamento pré-tribulacional. Não é refutando, é colocando contrapontos. Aí você quiser, você pode. Não, tá aqui o versículo, é melhor ainda. E em 2 Tessalonicenses capítulo 12, não no reverendo pastor Enos, mas é um tiro no pé do pré-tribulacionismo, ao meu ver, dispor do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses para tentar defender o pré-tribulacionismo dispondo dessa perícope. Haja visto que o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é gritantemente fogo ardente
pele e sangue, de tão lúcido e enfático o objetivo que é de esclarecer, não um pré-tribulacionismo, mas um pós-tribulacionismo ali nas páginas do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Aí eu quero perguntar uma coisa. No seu discurso, que o Nobre estava, o querido estava conversando aí, no seu discurso você falou que o anticristo vai perseguir digamos, não é perseguir, você usou um termo, anticristo é para os ignorantes, ele vai perseguir os ignorantes. Você afirma isso, o anticristo vai perseguir os ignorantes? Eu te pergunto. Obviamente você está fazendo alusão àqueles que não conhecem o evangelho, tendo em vista que os que conhecem foram arrebatados, né? A minha pergunta é: como que o anticristo vai perseguir os ignorantes? Porque está escrito que ele vai fazer guerra contra os santos e não contra os ignorantes. Tendo em vista também um segundo ponto, que é os ignorantes que vai receber a marca na mão ou na testa, e é os ignorantes que vai adorá-lo. Como que ele vai perseguir alguém que está adorando a ele? Essa é a minha pergunta. Então, se você está me ouvindo bem, Magnificamente. tudo ok, pronto. Pronto, se você ver no versículo de número 11, ainda no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, diz assim, aí o 10 diz, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aí Paulo continua no versículo 11. E por isso, né, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Por isso que? Por eles terem rejeitado a palavra da verdade. E eu só vou corrigir algo aqui, professor Elton, que quando eu uso o termo ignorante, né, é no sentido de aquelas pessoas que não aceitaram o evangelho de Cristo, né, não confessaram a Exatamente. Cristo, que Eu falei isso nós mesmo. tendemos, né, entendeu? Nós costumamos a chamar no ignorante no sentido porque rejeitaram, né? Uhum. Mas não são pessoas que são ignorantes no sentido de personalidade, nada disso, né? Então, no meu ver, professor Elton, o versículo 11 é bem claro, diz, por isso, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por isso que? Por eles terem rejeitado a Deus, por eles não terem aceitado a palavra de Deus. Aí o versículo 2 diz, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Onde que o querido está Né? lendo? Antes tiveram prazer na iniquidade. Eu não Certo. vejo a igreja aqui. Onde o querido está lendo? 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, né? E eu li o versículo 10 e 11, né? E o versículo 12. Certo. Vamos lá. Você está me ouvindo bem? Que de vez em quando meu áudio está cortando um pouco, não sei nem se é se aqui ou se é aí. preocupe, o seu som está melhor do que o meu. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, não é isso? 10, 11 e 12 que eu li. Ok. No versículo, vamos partir do versículo 9, né? Que de acordo com a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a perícope, aqui é uma nova perícope, se bem que eu não concordo, mas de acordo com a Bíblia, a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, aqui é uma perícope. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios e mentira, e com todo engano e justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Tá? Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, o anticristo vai fazer prodígios e sinais, sim ou não? Sim. De um certo modo, isso é injusto. E quem vai consumir toda essa injustiça, toda essa labachúria de mentiras, é nada mais, nada menos do que os injustos, como você bem falou, incautos em relação ao evangelho. E eles que serão o alvo de toda o engoldo, eles se engoldarão na injustiça porque crerão no falso milagre. Não é justo o milagre do anticristo, porque não é Deus que dá, né? Milagre do anticristo é o milagre
cuja a fonte alimentadora é o próprio Satanás, de acordo com esse mesmo capítulo que nós estamos lendo. Com todo o portento, ele agirá segundo a eficácia de Satanás, né? Depende da visão pré-professor Elton. Meus queridos, vocês podem, boa noite, Esaías Navi. Não, não é debate, é um trocando ideia, mas obviamente eu coloco contrapontos para os nobres aqui, né? Querido Enos. Então, continuando para mim te mandar a pergunta, né? Eu queria saber o seguinte. Então, a porção bíblica que você acredita que, de capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você acredita que ali é uma porção bíblica válida para defender o anticristo, né? E você citou que operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, certo? Que fala de julgamento, né? Antes tiveram prazer na iniquidade, ou seja, eles se lambuzaram, né, em todas as injustiças e todo o plano maligno. Mas devemos dar graças a Deus, certo? Ok. Continue então nessa sua explicação do que o nobre estava, do que o querido estava falando. Um abraço, querido Esaías Navi. Pronto, pois bem. Então, já vemos aqui no versículo 11, tá? Algo interessante. Lógico que não devemos fazer uso apenas de um texto enrolado, como muitos dizem, né? Mas, ao meu ver, quem explica melhor a questão do anticristo, da vinda dele, é o apóstolo Paulo, né? Ele foi quem explicou melhor. Então, você perceba que no versículo 11, Paulo é bem claro, ele diz, é por isso que Deus lhe enviará a operação do erro, para que o creiam na mentira. É Deus que está permitindo as manifestações do anticristo, né? O engano, as mentiras, os sinais e prodígios de mentira, que o texto deixa bem claro, ele será um mentiroso, tá? Nem todos os sinais que ele vai fazer será verdadeiro, é o que o texto quer dizer. Isso quer dizer que ele vai enganar as pessoas, mentindo, dizendo que é sinais e prodígios, uma vez que não é. Mas Paulo diz, porque eles rejeitaram, né? O termo não é rejeitar, mas o termo é porque não receberam, né? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por conta disso, porque eles rejeitaram, não receberam, tá? Aí Deus vai permitir, e o texto diz assim, o professor, Deus lhe enviará. Parece, você falou aí, que parece injusto, né? Tá? Mas não é injusto, é uma forma de Deus julgar essas pessoas, né? Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não receberam. O texto é bem claro. Sejam julgados todos que não receberam, né, a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Com isso eu entendo que a igreja não verá anticristo, porque não tem como ver a igreja aqui. Não tem como ver. A igreja, ela crê em Cristo. A igreja, ela serve a Cristo. E só serve a Cristo aquele que crê no Evangelho. Tá? Por isso que o primeiro ponto é esse, que a igreja não passará pela tribulação por conta do propósito da manifestação do anticristo, que não é enganar a igreja, que não ladubriar, né, a igreja, porque a igreja, no meu ver, na nossa visão pré-tribulacionista, a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Ok, ok. Eu gostaria de perguntar a pergunta que é a chave do pós-tribulacionismo. Todo pós-tribulacionista vai usar essa porção bíblica para fazer essa pergunta, né? E a pergunta é: em 2 Tessalonicenses, que eu já estou colocando aqui para eu até ler, para ficar mais fácil, no capítulo de número 1 em diante, fala o seguinte: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, reunião com Jesus, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor de Cristo já estivesse perto. E no versículo 3 ele continua: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, né? Ele diz, sem que antes venha a apostasia e se manifestem o homem do pecado,
o filho da perdição. Como conseguir defender um pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes, tendo em vista essa indicatividade escriturística de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo de número 3, que diz, recapitulando, de ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que não será assim? A vinda de Jesus. Aí eu pergunto para Paulo, e como será? E eu vou para o texto. Porque não será assim? Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o antropos hamartia ou antropos anomias, que é apenas um sinônimo. Quer dizer, o homem do pecado ou o filho ou o homem da perdição, que é o rorios tes apoleias, o filho da perdição. Como que o nobre vê um pré-tribulacionismo diante de algo escrito tão lúcido dessa maneira? Então, ao meu ver, Paulo está lembrando a fala dele, porque eu disse no início que ele continua, o texto não acaba aqui. E ele disse o versículo número 5, que diz, não vos lembreis que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, né? Ele faz uma pergunta. Lembra que eu falava tudo isso? Paulo está relembrando a eles o que ele falava. Só que me parece, veja só, não estou querendo forçar o texto, é o meu ver, é o meu parecer. E sabe que a escatologia ela abre precedente para isso, né? A escatologia abre precedente para algumas coisas, tá? E Paulo diz assim, versículo 6, e agora vós sabeis o que detém, para que a seu tempo próprio seja manifestado. Você vê que parece que ele desfaz de tudo que ele fez no início, que ele falou, né? Porque o versículo 6 diz, agora vós sabeis. Eu já disse no início, não era assim? Como é que agora isso agora vocês vão saber o porquê que ela ainda não manifestou? Perceba que ele fala isso. Ele diz, agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E o versículo 7 diz, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então, o pré sempre, o pós sempre apela para o versículo 1, 2, 3, mas esquece do 6, 7 e 8, né? Que Paulo parece que ele está colocando em ordem a sua fala. E ele diz assim, então será revelado o iníquo. Quem é o iníquo? Não é aquele que ele falou no início? O filho da perdição? Não é o anticristo? Como é que lá ele diz que ele só vai se manifestar depois da apostasia e depois ele retrocede e diz, não, peraí, mas tem alguma coisa que está acontecendo. Ele não manifestou ainda, porque existe um mistério que impede ele de vir. Tá? Depois que esse mistério for retirado, aí sim, ele se apresentará. E o texto é bem claro. E então será revelado o iníquo, ao qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Ao meu ver, professor Elton, e quem sou eu para debater com o senhor? O senhor é um mestre, para mim Não, que é sou isso, apenas um rapaz? pastor que estuda Que a é isso? palavra. Mas, Eu sou ao uma meu ver, festa Paulo está d'água. apenas Deixa eu só falar, às vezes Paulo eu fico apenas rindo está. aqui do chat. Desculpa, pode continuar, querido Enos Terto, pastor Enos Terto. Não tô, eu pensei que tinha caído meu alguma coisa. Tá ok. Que às vezes Não, está não. dando um corte aqui no meu áudio. Aham. Às vezes Uhum. está dando um corte no meu áudio, aí por isso que eu paro para. Então, ao meu ver, Paulo está relembrando a fala que ele tinha com eles. Porque vocês não lembram que eu falava isso? E ele faz uma pergunta, né? Ele, versículo 5, ele diz assim: não vos lembreis que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele faz uma pergunta. Que coisas? Aquilo que ele falou no versículo 1, 2, 3 que você citou, e o 4. Só que parece que ele recapitula, ele diz, mas espera aí, tá? Parece que ele diz assim, espera aí, o versículo 5, 6 diz, e agora vós sabeis. Espera aí, ele não já explicou no início? Como é que agora eles vão saber? Agora vós Uhum. sabeis o que o detém. Detém quem? Não é o anticristo, o filho da perdição? Eu O que o gostaria de fazer uma detém, pergunta tá? sobre isso.
O que o detém? O que é que o detém? Então, como todos nós sabemos que essa fala aqui é neutra, né? Não tem como dizer o que é. Há várias vertentes, né, teológica, vários ensinamentos que um diz que é o sistema, outros diz que é a igreja, outros diz que é o Espírito Santo, tá? Ao meu ver, professor Elton, eu defendo a maior posição, né, a mais proliferada, que é quem detém é o anticristo, ou perdão, perdoe, quem detém é o Espírito Santo, tá? Por meio da igreja, tá? É o Espírito Santo por meio da igreja. Por que que Essa é a minha ok. posição. Por que que maioria dos evangélicos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas dizem que é o Espírito Santo que é o detentor e dispõe, pois, do versículo 6, se não me falha a memória, né? Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Aí no versículo 6 ele diz: Kainun tokate roidate eis apocalipsenai auton eito autu kairo. Por que que é dito pelo pré-tribulacionismo e pelos evangélicos que assim o creem, que aqui está fazendo uma referência ao Espírito Santo, sendo que a palavra Espírito Santo neste versículo em nenhum manuscrito do universo existe. Então, embora não esteja, o meu ver, não esteja de forma literária o nome, que ainda tem o Espírito Santo, tá? Mas a fala nos indica isso, ao meu ver, né? Nos indica isso, porque ele diz, agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E o versículo 7 explica melhor. Porque já o Ministério da Justiça opera somente a um, né? A questão não é o versículo 6, sabe que os estudiosos não discutem muito o versículo 6, mas discutem muito o versículo 7. A discussão está no versículo 7, que diz somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Aqui eu não sou um professor, mas é uma indicação de pessoa, ao meu ver, né? É uma indicação de pessoa. Há um, tá? Uns defendem o sistema, mas não tem como ver o sistema aqui, né? Outros defendem só a igreja, tá? Mas não tem como ver só a igreja aqui nessa fala, né? Há um, tá? Ao meu ver, eu fico com a maioria dos teólogos que há um, esse um, tá? É o Espírito Santo, tá? Manifestado na igreja, tá? É o Espírito Santo que atua, que age na igreja, manifestando os seus sinais, tá? Quando a igreja, ao meu ver, né, nós compreendemos assim, quando a igreja for arrebatada, tá? Que nós cremos, aí o Espírito Santo, não é que muitos defendem que o Espírito Santo vai ser tirado, não é que vai ser tirado, é que o poder que operava na igreja, ao meu ver, não vai ser possível mais. Então, quando a igreja for tirada, ok? Aí não tem porquê o Espírito Santo segurar, porque aqui fala de que está segurando, impedir a manifestação dele. Porque o que interessa a Jesus e a igreja, a noiva dele, será retirada. Eu posso colocar um contraponto aí? Sempre. Então tá. Um de nós dois vai passar para um lado. Ou eu viro pós-tribulacionista, ou eu viro Sempre. pré-tribulacionista. Eu aqui não sou nada, eu sou pra-tribulacionista, tá? Nem sou pré, nem sou pró. Eu sou pra. Vamos lá. Olha, Não, e me eu... permita, Pois não. me permita que eu estou ciente tá? Estou ciente de tudo, não se preocupe não. Que eu iria De passar uns bons bocados aqui. Não, que é isso, rapaz? Que é isso? Isso é lógica. Oxante, que é isso? Então, vamos lá. Eu prefiro entender à luz do que o texto diz. Eu posso, aqui está equivocado em relação a você, claro. Mas na minha humildade, nas minhas pesquisas e estudos feitos acerca desse assunto, o que é que o texto vai narrar? O texto vai narrar uma sequência de informações e que essa sequência de informações vai culminar no dito do Paulo, respectivamente, é o seguinte: e agora vós o sabeis, o que o detém,
o que Paulo está se referindo? A dois elementos. Primeiro elemento, os eventos escatológicos que o detém o anticristo, que culmina também para o tempo, porque os eventos escatológicos, eles precisam acontecer dentro de uma cronologia temporal. Sendo assim, ou seja, dito isso, que o Paulo diz que agora sabeis. Por que Paulo diz que agora sabeis? Porque lá no versículo 3 ele diz: não será assim sem que antes aconteça esse evento, sem que aconteça esse evento. E aí no versículo 6 ele vai dizer o seguinte, né? Caí num tocaterron, agora sabeis o que o detém. Eis o apocalipsenai para que seja revelado auton em tu, auton em to, autucairo, ao seu próprio tempo. O termo lá é kairo no grego. Kairo, ou seja, ao seu próprio tempo. Diante disso, você ainda tem veemência para assegurar que é o Espírito Santo aonde não está escrito de forma literal, claro, ainda bem que eu entendi a sugestão do Amado aí, muito bem explicada, mas dá para, diante de tudo isso, virar o rosto e dizer, é o Espírito Santo? Ao meu ver, sim, eu continuo ainda crendo que é o Espírito Santo por alguns detalhes. Você falou que possivelmente possa ser os sinais, né, apocalípticos, né, que está acontecendo, que estava acontecendo já naquela época, que anteveria a vinda do Senhor Jesus. Tá? Mas se o senhor for parar bem, o senhor vê que ele disse que há um. Eu não vejo essa frase aí, há um, se referindo a qualquer sinais, qualquer manifestação de alguma coisa. Porque, assim, nós pré-tribulacionistas, principalmente eu, né? Não posso falar em nome de todos, porque nem todo pré... Geralmente a gente desveja algumas coisinhas, a gente sabe disso, tá? Ao meu ver, né? Esse um aqui é o Espírito Santo. E tem mais. Eu não concordo com que a igreja precisa observar, né, os sinais apocalípticos para que anteceda a vinda de Cristo para garantir a sua salvação. Não. Porque se você fizer um estudo minucioso sobre esse assunto, toda vez que Jesus ele fala sobre sinais, prodígios, tá, que antecedia a sua vinda, eu entendo que ele está se referindo aqui a Israel, tá, aos judeus. A igreja, em momento algum, é mencionada, ao meu ver, né, nos evangelhos, ali como participante daqueles sinais, e sim judeus. Toda vez nós temos Daniel, se não me for, capítulo 9, o texto é bem claro, né? E virá sobre o teu povo, né? Daniel 9, 24, diz assim, 70 semanas estarão decretados, né, sobre o teu povo, né? Sobre a tua santa cidade, né? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, né? E para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Tudo algo se referindo a Israel, a cidade santa. Você não vê. O capítulo 12, professor, versículo 1 de Daniel, diz assim, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Não é contra a igreja, é contra o povo de Daniel. O anjo está se referindo ao teu povo. Né? E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde a existência, desde que existiu nação, né? Até aquele tempo. Agora, ele continua e diz, mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Tá? Se nós pararmos um pouco, não tem tempo, é verdade, para estudar minuciosamente, perceba que tudo está apontando para Israel. Mas quando se refere a um povo escolhido, posso dizer assim, ele fala que haverá um livramento. Livrar-se-á o teu povo. Que povo é esse? Aí ele continua, todo aquele que for achado escrito no livro. Nós compreendemos, lógico, que esse é a igreja, tá? Então, por isso que eu não creio que aqui se refere a sinais apocalípticos ou sistema, e sim esse um que o detém,
ao meu ver, faz referência ao Espírito Santo que opera no meio da igreja. Ok, vamos lá. Deixa eu colocar mais um contraponto aqui para o Amado. Você disse que o povo aí a ser perseguido é Israel e não a igreja. Ou seja, resvala a perseguição que é sugerida de forma... Sugerida não. Que vou usar o termo sugerida. Sugerida para a eclesia. Por que sugerida para a eclesia? Porque chama o povo santo. O povo santo, só existe um povo santo de acordo com o contexto bíblico. Que povo santo é esse? A eclesia. Por que a eclesia? Quer dizer, a igreja. Por que a eclesia? Porque é a eclesia que é santificada, é a eclesia que é remida, é a eclesia que é resgatada do pecado original e etc. Então, se tem um povo santo, esse povo santo é a igreja. É um contraponto. Outro ponto que eu quero aqui colocar, um contraponto que o Nobre falou, desculpa, o Nobre disse que o Espírito Santo, continua dizendo que o Espírito Santo é o detentor do anticristo. Ou seja, eu quero colocar aqui, o Espírito Santo ele tem uma forma de atuar, objetivando e coadunando com Cristo, com Deus, coadunando com a proposta de Deus. Ou seja, o anticristo não tem a pretensão, perdão, o Espírito Santo não tem a pretensão, nem o objetivo de ir contra a palavra de Jesus. Qual é a palavra de Jesus? É que ele abreviaria os tempos. Se você perceber, Jesus ele sempre fala de forma a gostar desse encontro de Jesus e a igreja. Não seria uma contradição o Espírito Santo atuar impedindo com que esse abreviamento viesse a acontecer? O Espírito Santo não atua como consolador, o Espírito Santo não atua como alguém a convencer o pecador, ou seja, a atuação do Espírito Santo dialoga com o contexto. Se eu vislumbrar, quer dizer, se eu ver, se eu passar a enxergar um Espírito Santo contrário a isso, eu tenho que analisar essa exegese, porque o Espírito Santo não vai de encontro àquilo que está predeterminado. A minha pergunta é, qual é a função do Espírito Santo? É deter, resumir o abreviamento dos tempos, coadunando, quer dizer, em concordância com as palavras de Jesus, ou é dificultar? Porque se ele está detendo, o Espírito Santo está colocando-se contra as palavras de Jesus. É a função do Espírito Santo deter realmente o aparecimento do anticristo, ou é função do Espírito Santo consolar, dar continuidade e seguimento a fim de concluir aquilo que já fora dito pelos lábios do Mestre Jesus? Essa é a minha pergunta. Então, veja só. Primeiro eu quero fazer um esclarecimento com relação ao que você falou que o teu povo santo aqui em Daniel, tá? O senhor disse que pode ser a eclesia, né, a igreja. Mas também vale observar, professor, que nem sempre a palavra santa, principalmente no Antigo Testamento, se refere à igreja, se refere sim aos judeus. Né? A igreja não é mencionada de forma direta, né, no Antigo Testamento. Então, quando se refere aqui ao teu povo, o povo santo, no Antigo Testamento, é sim Israel, o povo que seguia a Deus. Tá? A igreja só é mencionada como santa, né, no Apocalipse, né, pelos anjos. Então, ao meu ver, os santos aqui do Antigo Testamento é Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. Porém, partindo para a Nova Aliança, né, o povo santo passou a ser a igreja, né, a eclesia, como o senhor falou. Então, não vejo nenhum problema com relação a isso, de que em Daniel esteja falando sobre o teu povo santo, tá? E se referindo a Israel, porque naquele contexto não havia algo que aplicasse à igreja, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor falou do Espírito Santo, o porquê que ele está detendo, que ele pode ir de encontro, né, às falas de Jesus. Acho que o senhor também há de convir comigo
que o Espírito Santo também era o selo, né? Ele é o selo da igreja. Ele é aquele que detém a manifestação de Cristo, tá? Ele é aquele que interfere nas ações do inimigo, ele é aquele que intercede pela igreja diante de Deus. Ele é o selo da igreja. Ele representa Cristo aqui na Terra, tá? Ele é o representante de Cristo, é o que nós chamamos na tipologia, eu acho que você concorda comigo, ele é o amigo do noivo, tá? Que está cuidando da sua noiva, da sua igreja. Por ele ser o selo de Deus para a sua igreja, tá? Ao meu ver, quando a igreja for arrebatada, for levada para o céu, e assim eu creio, né? Não é que ele vai deixar de atuar, ok? Eu não estou dizendo que ele vai deixar de atuar, mas vai deixar de atuar da forma que ele atuava para a igreja. Até porque nós cremos, você sabe muito bem, o pré-tribulacionismo crê que haverá sim salvação, tá? No período da grande tribulação, tá? Então, como é que pode haver salvação sem a manifestação do anticristo, sem ele estar presente? Ele vai estar presente, mas da forma que ele atuava na igreja, não. Não sei se deu para entender. Bem, eu tenho mais duas perguntas aqui, né? Querido, o Maranata 7 falou uma coisa muito relevante, ao meu ver. A última semana das 70 semanas de Daniel já foi cumprida, amado. Bem, eu realmente eu não sei, né, gente, com relação a isso aí. Mas você concorda que a última semana de Daniel já foi cumprida? Pergunta de número 1. Pergunta de número 2 é como que você considera um povo santo que foi refutado por Jesus, dizendo que suas práticas religiosas estavam desenvolvendo orgulho, desenvolvendo aquilo que Jesus chamou de fariseus hipócritas, ou seja, não foram elogiados por Jesus. Então, por que você chama um povo que hoje, apesar de ser o povo da aliança, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, é o povo da aliança, sim, é a promessa de Deus. Eu não tenho dúvida quanto a isso, que ramifica a igreja. Israel vai ramificar a igreja, eu não tenho dúvida disso. Mas como que você chama um povo de santo se Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, deixando claro que sem santidade ninguém verá Deus. E se ele é o único caminho, como eu vou compreender agora ou caminho paralelo, ou então um caminho, enfim, uma verdade paliativa, um caminho paliativo? Essa é a minha única outra pergunta, né? Pergunta e a 70 semana de Daniel, o Maranata pergunta o seguinte: você falou das 70 semanas de Daniel, e de acordo com alguns que estudam escatologia, está faltando o cumprimento da última semana de Daniel, porque a característica que está dos acontecimentos presentes na última semana do Daniel é o reinado, o império, vou falar em atuação, é a atuação do anticristo. Então, isso deixa-nos entendidos de que falta uma semana a ser cumprida. Gostaria que o Nobre discorresse acerca disso. Não sei se lembra da primeira pergunta. Se quiser, eu posso recapitular. Tudo bem, entendi. Então, primeiro a questão dos santos que o senhor falou, né? Eu disse que na antiga aliança, o povo chamado santo era o Israel, né? Porque era conhecido como povo de Deus, o povo do Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento, tá? A igreja é chamada de santa por Cristo, porque é Jesus quem santifica a igreja, tá? Então, quem representa a igreja a ser santa, a ser imaculada, é Jesus. Porque nós sabemos que nós, como indivíduos, somos pecadores, somos falhos, tá? Mas a igreja é santificada por Cristo, pelo seu sacrifício, tá? Por isso que Paulo diz, ao meu ver, em Romanos capítulo 8, que ele diz que nenhuma condenação há, tá? Para os que estão em Cristo Jesus, né? Aqueles que estão em Cristo, que é a igreja, são santificados, mas em Cristo, fora de Cristo, não há santificação. Fora de Cristo, não há como ser santo. Repita, a igreja só é santa
porque Cristo representa a igreja diante do Pai. Com relação às 70 semanas, tá? Eu não me aprofundei muito sobre esse assunto, sobre isso, mas no meu pouco entendimento sobre escatologia, eu entendo que sim, né? Falta uma semana sim a ser cumprida, que é essa de Daniel, que Daniel fala que vai ser cumprida no povo, no judeu, no teu povo, quando o anjo fala, cumprirá no seu povo, tá? Essa é o que vai acontecer na tribulação que nós chamamos, tá? Os 7 anos de tribulação que haverá sobre a terra, mas é sobre os judeus e sobre aqueles que ficarem. Judeus não convertidos, né? Espero ter respondido. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui do Rei Eterno. Rei Eterno, você... Ah, não é para você, né? Pensei que fosse uma pergunta para você. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Maranata, acabei de pegar uma pergunta dele. Bem, então vamos lá. Ao meu ver, claro, estou colocando um contraponto. As escrituras, se você me pedir textos aí, eu cito. Ela dá mais base para o pós-tribulacionismo do que para o pré-tribulacionismo. Isso é uma pergunta. Você vê dessa forma que as escrituras, escrituristicamente, de forma literal, histórico-gramatical, ou seja, o que está escrito, narrado, seja o que for, o que está escrito ali, visível para você ler, para você fazer uma interpretação literal e já compreender uma vinda pós-tribulacional, né? O próprio Mateus, capítulo 24, versículo 29, ali é muito fatídico. Não é muito vulnerável o posicionamento pré-tribulacionista, sendo que não existe um versículo, parece que não existe um versículo sequer que fale de uma vinda ou de um arrebatamento pré-tribulacional. Fala de arrebatamento? Fala, mas não colocando dentro da cronologia, deixando-nos a entender que é antes da tribulação. Você entendeu a pergunta? E aí... Sim, sim. Ok, essa é a pergunta que eu queria que você respondesse. Eu estava pensando em outra, mas eu esqueci. Mas vai respondendo aí, pois eu lembro. Pois bem, ao meu ver, quem dá mais base bíblica é o pré-tribulacionismo. Eu não vejo muita base bíblica para o pós-tribulacionismo. Você citou agora o versículo, se não me engano, Mateus 24, só me confirme, versículo 19. Não é isso? Na verdade, o que eu citei foi Mateus. Então vamos fazer o seguinte. Eu disse que... Não, deixa eu... Pois não. Não, só me confirme, foi Mateus 24, versículo 19, é isso? Versículo 29. Pronto. Então, esse texto, é interessante ler o 18 também, né? O 24, 18 diz assim... Foi o E 29. quem estiver no... O 29 que você falou? Certo. Vai, continua. 19 ou 29? Mateus capítulo 24, versículo 29. Márcio Eduardo, Elton está nervoso. Certo. Não estou nervoso, não. Eu tô Márcia super Eduarda é minha tranquilo. esposa. Eu Márcia tô com Eduarda. sono. Tô super tranquilo aqui. Isso. Márcia Eduarda é minha esposa. Ah, é? É, Um é a abraço, missionária Márcia. Eduardo. Eu creio que sim, é daí. Missionária Márcia. Eu não tô nervoso, não. É o jeito dele. O texto diz, professor, e logo depois da aflição daqueles dias, não é isso? Né? O Isso. sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, do verso 30 diante, não é isso? Ou não é esse o texto? É isso mesmo. Ou 24. seja, o que o nobre Pronto. leu, o início do versículo já diz tudo. Vamos lá, vamos ver se o nobre consegue, se o querido Não, consegue perceber. O que é que você não, lê no versículo de forma 29? zerada, não. E logo, o que é que Pronto. diz o versículo 29? Não, Vai lá, em seguida, no diz, grego, Efreos, Demeta, Tentlimplici, Tom Remeron, Ekei, Notorhelio, Escoticetai, Kai, Reselene, Dosei, Tofengos, Autes, Kai, Asteres,
Pesontai apotura nu, enfim. Eu sei que o Nobre não vai, claro, Pronto. traduzir, mas o que eu estou querendo dizer é que na parte A do versículo 19, já é um versículo que, se você fizesse aqui comigo aqui uma, uma dinâmica, eu cito um versículo e você cita outro. Eu cito um versículo e você cita outro, entendeu? Por exemplo, professor Elton, vamos fazer uma dinâmica? Vamos. Eu cito um versículo que diz sobre o pré-tribulacionismo e você cita outro. E eu, fechado. Tu citas um e eu cito um. Tu citas um e eu cito um. O que acabar primeiro, tipo, assim que acabar o versículo, eu não tenho mais versículo para citar, mas que seja de fato versículo, não é citar a Gênesis e dizer que é falando de pré-tribulacionismo, né? Claro que o nobre querido não vai fazer isso. Eu estou falando aqui apenas uma comparação. Porque eu perguntei para ti que a Bíblia dá mais base para o pós do que para o pré, segundo a visão dos pós. Então, se isso não é verdade, então cite uma enxurrada de versículos aí dizendo que os pós estão equivocados, que você tem versículos brilhantes, elucidativos acerca do pré. Entende? Então eu apontei para Mateus capítulo 24, versículo 29 e disse que ali é um versículo chave, também como 2 Tessalonicenses 2, 3. E Mateus capítulo 24, versículo 29 é um versículo chave poderosíssimo, muito esquecido por alguns, né? Pelos pré e pelos pós, que esse versículo já está declarando um pós-tribulacionismo. Leia novamente, pausadamente, com o coração sensível. Então, vamos ler sem a lente da escatologia de qualquer que seja o lado. Tá. Primeiro, eu entendo aqui, professor Elton, no versículo 29 do Mateus 24 que você falou, tá? O texto é bem claro, tá? Depois das aflições daquele dia. Pausa. Os acontecimentos a seguir. É escatológico também. Tá. Após, olha então, olha o que o querido leu. Após os. Lê de novo, versículo. Parte A do versículo, vai. Sim, tá? O texto diz bem claro. Logo depois da aflição daqueles dias. A palavra pausa. Aflição, que dias? Sim. Que dias? Que dias? Ao meu ver aqui, dos dias da tribulação. Porque o versículo, quando segue o sol, né, escurecerá, aí já dá início o derramamento da ira de Deus. Não, entendeu? Não tem. Eu não vejo. Aí. Vai com calma, pega o som tá de baixo, senão você me quebra, rapaz. Vai devagar. Ó. Olha, Mateus capítulo 24, versículo 29, certo. Eu pedi que o querido lesse. Certo. O senhor tá falando de ira de Deus. Li. Calma aí. O que é que diz no versículo 29? Certo. Após a tribulação daqueles dias. Pausa. Pensa no que tu leu. Antes da tribulação daqueles dias? Já está pensado. É assim que está escrito? Antes da tribulação daqueles dias? Sim. Peraí. Logo depois da aflição ou tribulação daquele dia. Calma. Olha para o texto. Certo. Versículo 29, parte A. Olha para o texto. Não olha para mim. Tá olhando para o texto? Já tô... Eu vou ler. Veja se eu estou lendo certo. Veja se eu estou lendo certo. Olha para o texto e veja se eu estou lendo. Se o pastor olhar para mim, não vai entender. Eu vou ler. Veja se eu estou falando exatamente o que está escrito. Antes da tribulação daqueles dias. Eu li certo ou li errado? Errado. Por quê? É logo. Hã? Depois. Logo depois. Logo depois. Logo depois de quê? Não, então não estou mais entendendo. Pensei que era antes. Peraí. Mas o texto aqui está isolado. Jesus está dando sequência aqui a uma série de sermão escatológico. Você pegar essa parte A aqui no texto apenas para defender o pós, né? Eu acho que não fica bem legal, porque Jesus está aqui dando a sequência de assunto escatológico que antevia, né, a sua vinda, ou precede a sua vinda. Tá? Para entender esse texto aqui, você tem que ler a partir do versículo 15 do capítulo 24. Né? Maravilha, porque ele continua o sermão da grande tribulação. Grande tribulação. Se a gente tivesse tempo aqui, a gente ia ler toda essa passagem, e o senhor não vê a igreja aqui. Uhum. O senhor não vê a igreja. Agora, vamos ler, o versículo 29, vamos.
O versículo 29, ele já diz, ele pula de uma mensagem, já entra em outra, logo após o quê? Logo Né? após o O quê? versículo 15 diz, logo após o grande logo depois da aflição daqueles dias. Leia o dias? 30, leia o 30 que o Porque querido ele vai vem com... associar. Aí trata-se de uma perícope. Isso aí é uma perícope. Uma perícope é composta por segmentação, delimitação Sim. textual. Então, esse contexto é um contexto, sim, escatológico. Todo o Mateus capítulo A questão... 24... Pois não. Desculpa interromper o senhor. Não, que é isso. Eu que lhe interrompi. Peço desculpas. Então, a questão é que a gente não vê a igreja aqui. Tá? Não vê. Ele diz assim, depois do 30 o Senhor pediu, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com Isso. poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Escolhidos aqui, nós não entendemos que é igreja. Os seus É o escolhidos. Israel. Ou seja, todo olho... Mas não é igreja. Mas, querido, todo pré-tribulacionista vai concordar que isso aí é a vinda de Jesus, a vinda gloriosa de Jesus. Não é? Não há dúvida nisso aqui. Ah, tá. Não há dúvida, mas aqui não tem nada a ver com arrebatamento. E onde fica o arrebatamento? O problema do pós é essa, que a igreja não é arrebatada. Essa palavra não saiu da minha boca. Mas para ele vir, certo, eu estou só colocando, mas para Cristo vir, primeiro tem que haver arrebatamento. Para ele vir de forma visível, onde é que fica o arrebatamento aqui? Sim. Então, o arrebatamento é para a igreja. Vamos recapitular um pouco, porque assim, Paulo diz sobre as nuvens. Ao meu ver, querido e amado pastor Enos Terto, ao meu ver, homem de Deus, nós, você falou o pronome nós, na primeira pessoa do singular, nós, perdão, do plural, nós. Nós precisamos parar de correr. Correr para onde? No texto. Leia uma porção e pare. E veja o que a gente leu. O que é que o texto diz? Logo em seguida, depois da tribulação, a palavra é tríplice, tribulação, porque está no caso acusativo. É tríplices, mas no acusativo fica tríplice. Da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e serão abaladas, e os céus serão abaladas. Versículo 30. Então, finalmente, aparecerá no céu. Como assim aparecerá no céu? Do jeito que está escrito. Assim, homens galileus, como vistes subir, vereis também descer. E aí, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão do Filho do Homem vindo. Aqui está falando de vindo, não é de aqui não está falando de harpazo, né? Mas da vinda, né? Sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É nesta ocasião que ele vai destruir com o sopro de sua boca o anticristo. Nisso aí, nós dizemos que todo pré-tribulacionista não discorda que aqui é a vinda de Cristo. Sim. Mas não para todos. A igreja não está nesse contexto, nosso entender. O senhor citou algo interessante. Pronto, é aí onde eu não sei, aonde que ela foi arrebatada. Pronto, o senhor citou algo interessante que eu... Tudo bem? Uhum. Tá ótimo. O senhor citou algo interessante que a palavra ali para aflição, tribulação, que você citou, é a palavra grega tríplice, não é isso? Isso. Mas o senhor há de convir comigo, eu não entendo grego, eu só apenas sou curioso, tá? Mas o senhor há de convir comigo que a palavra tríplice, quando aparece, ela se refere a
tribulação por perseguição. Essa palavra ela aparece, pessoal, se não me foge, em João 16, versículo 33. E ela diz aqui, no mundo que tereis aflição. Ou não, vamos lá ler, ver se a palavra não é essa. Aflição é a mesma palavra grega, tríplice. Não. Não. Não é? Não. Então a Bíblia de palavra-chave está errada. Está errada. E a strong está errado. Porque tanto strong... A palavra, agora sim, a palavra tríplices, ela significa tribulação. A palavra para conotar essa ideia que o amado acabou de sugerir é peirasmos. Porém, dentro do contexto bíblico, nós sabemos que a tribulação, ela pode conotar também uma aflição, mas, no geral, a palavra para sugerir uma tentação na alma, uma tentação na nossa natureza, é peirasmos. A palavra para conotar, não denotar, conotar uma tribulação é a palavra tríplice, que quer dizer uma perseguição até com resultados de mártires. Você pode entender a diferença com isso? Que tríplices é uma perseguição que pode haver resultado de mártire, entendeu? E a palavra peirasmos, por exemplo, Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto, a palavra ali não é tríplices, é peirasmos. Mas, por favor, não me tenha por alguém que está ali refutando. Não é essa a minha intenção. Eu estou colocando contraponto. Não, que é isso. Veja só, o que eu estou passando aqui é o seguinte, que a palavra tríplice, ela aparece em Strong, na palavra Bíblia-chave, né? E na Bíblia comentada plenitude, né? Quando ela comenta esse assunto. Você vê, repito, eu não entendo o grego, mas sou um estudioso do assunto. Então, todas essas Bíblias de referência mencionam a palavra tríplice como sendo oriunda de uma perseguição. Por exemplo, se eu permite, a Bíblia da plenitude diz assim, tríplice, diz que significa pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, advertência, aflição, espremer, esmagar e apertar, né? Tudo com relação a uma perseguição. Já Strong diz que quando a tribulação vem da ira de Deus, tá? Me corrija, tá? Me corrija, eu repito, me corrija. Ele usa a palavra grega orgia. Não sei se a pronúncia é essa. Tá? Ok? Aonde que o nobre está lendo? Que o querido está lendo? Pronto, aí nós vamos lá agora. Já segundo Strong, a palavra orgia, que vem de uma punição, indignação, vingança, furor, que aparece em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, quando ele diz, por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira, né? Deixa eu só atualizar aqui. Então, quando ele usa a palavra tribulação oriunda de Deus, ele usa a palavra orgia, né? Me corrija, eu disse. Não tem nenhum problema do senhor me corrigir, não tem problema com isso. Onde é que está escrito? Estamos aqui para aprender. Onde é que o nobre está lendo, para me então, acompanhar? Então, o texto aparece na Bíblia. Eu estou vendo um comentário meu aqui. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Que o querido está lendo? De Strong. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 diz assim, porque Deus não destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o texto segundo o comentário, né? A palavra ali é ira, ali é orge, que é oriundo de uma tribulação proveniente de Deus, né? Então, por isso que não há como a igreja passar por a tribulação. Porque, repito, tanto Strong diz que a palavra tríplice, que tu leu aí, né, ele é uma tribulação proveniente de uma perseguição. Isso a igreja passa, já passa, tá? E a tribulação que a igreja não pode passar é proveniente de uma ira que vem de Deus. Porque Deus não nos predestinou. Isso aí é outra questão, é óbvio. A igreja não vai sofrer a ira de Deus, não é para a igreja, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há.
Bem, eu tenho uma pergunta aqui. Se toda profecia e projeção vem do passado, o que nos resta? Visto que nada há de ocorrer profeticamente no futuro. Uma pergunta extremamente relevante. Porém, eu penso que essa pergunta é mais para um preterista. Eu acho que você não é um preterista. Mas se Então, você é quiser isso que responder, pode ficar à vontade. era isso que eu ia sugerir, porque, ao meu ver, nem toda profecia se cumpriu ainda, né? Existem algumas profecias a serem cumpridas, com relação, né, a sinais de vinda do Senhor Jesus. Então, não vejo algo que eu possa Então, responder aí. então querido, o Amado disse que tá, pergunta, né? Eu quero dizer que eu também estou aprendendo contigo, tá? De verdade. Eu Ah, também estou aprendendo contigo. Oxe, claro, eu tô falando sério. Também estou aprendendo tá contigo. debatendo com o senhor aqui para deixa qualquer um Claro. daquele jeito. É porque a gente está O na frente das menorzinho aqui câmeras no é nós Brasil, mesmo, sou nós eu estamos no mesmo. YouTube com muitas pessoas assistindo, a gente fica mais cuidadoso com o que vai falar. Isso é normal. Mas eu quero Sim, dizer que eu sim. também, pelo amor de Deus, estou aprendendo contigo sim. A gente tem que entender que a gente aprende com tudo. Tudo que nós fazemos. Até quando eu vou beber água, eu aprendo, né? Bem, eu queria É que verdade. o público mandasse pergunta para ti, né? Mas ninguém mandou pergunta para ti. Eles estão mais conversando entre si. Quando mandaram pergunta destinada ao pastor Enos, é só você falar pergunta, né? Aí eu vou saber. Bem, enquanto isso, eu estou pensando que ainda esse ano o pastor Enos vai virar um pós-tribulacionista. E aí nós vamos ter outro debate aqui. Ah, pois. Não, não. Porém, eu quero dizer algo, tá? Diga. São visões escatológicas, de cunho teológico, que nós defendemos, tá? Mas, independente que a igreja passe ou não, estamos prontos, estamos preparados para isso. Isso não é isso que vai definir a nossa ida para o céu, nem Claro. diferenciar a nossa É irmandade, né? verdade. É verdade. Eu Inclusive, acho uma tolice quando muitos discutem isso e fica degladiando. A gente discute é ideias. verdade, é verdade. Porém, é importante a gente saber o certo. Sim, sim, sim. É o que é por isso Por que isso dá que eu os estou hoje debates, aqui, né? porque eu defendo. Uma Por isso que pergunta estamos do aqui. opa, veio uma pergunta aí, ó, pergunta do Raimundo Nonato. Mas antes de você responder essa pergunta do Raimundo Nonato, eu quero lhe perguntar, mas não vou perguntar agora não. Porque a visão pré-tribulacionista é uma visão nova, né? Isso é uma visão nova. Alguns pré-tribulacionistas dizem que não, mas toda a patrística, eu tenho aqui, inclusive, eu já li, eu já até li aqui no Arena, dei uma informação da patrística, especificamente da Didaquê. Toda a patrística sugere através do contexto, uma vinda pós-tribulacional. E aí nós sabemos que é majoritariamente conhecido que a visão neófita do século XVIII, criada por John Nelson Darby. A questão é quem foi John Nelson Darby? Você pode comentar isso depois, porque agora você vai responder a pergunta do Raimundo Nonato. Um abraço, querido Raimundo Nonato. Ele pergunta o seguinte: Pastor Ernesto e Professor Elton, Daniel 9:26. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, eu vou deixar para ele. E o príncipe é Jesus. Se é porque seu povo destruirá a cidade e o santuário. Se é porque seu povo destruirá a cidade e o santuário. Pode responder. Então, ele está fazendo uma pergunta, né? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele pergunta: esse príncipe é Jesus? Se é, por que seu povo destruirá a cidade e o santuário? Não, esse príncipe não é Jesus, tá? Esse príncipe aqui, na verdade, eu creio que esse príncipe ele já veio, né? Foi quando destruiu Jerusalém, né? Se cumpriu aí. Não é Jesus. E também não é o Muito bem. anticristo, né? Já ocorreu, foi aquele período que, no ano 70, quando o Tito Vespasiano, né, adentrou, no meu ver, adentrou a cidade de Jerusalém e destruiu toda ela, tá? Esse é o príncipe. Magnífico. Ao meu ver, né? Uhum. É, a pergunta lá.
Qual é a origem do pré-tribulacionismo? Bom, bem verdade que há várias especulações, né, acerca do pré-tribulacionismo. E eu repito aqui, eu não sou um escatólogo, tá? Eu apenas estudo um pouco o assunto para defender aquilo que eu acredito, né? O, eu não creio que o pré-tribulacionismo, pelo que eu tenho estudado, seja tão novo assim, porque o senhor Adil Convi, professor Elton, que já existem novos documentos, né, que informam que o pré-tribulacionismo é mais antigo do que o que nós aprendemos. Por exemplo, o senhor citou o Didaquê aí, né? Eu li também o Didaquê, existe uma parte no Didaquê que dá a parecer que eles estavam na iminência da vinda de Jesus, tá? Eles criam, né? Acreditavam na vinda de Jesus. Eu vou até pegar aqui na parte dele, se o senhor me permite, Sim, né? Tudo bem? sim. Para citar esse episódio, onde Magnífico. eles, o Didaquê, onde eles citam. Diz a página para mim. Pronto, eu vou pegar aqui. O meu daqui é um compêndio de livros apócrifos, acho que é diferente do senhor, né? Deixa eu ver se dá para ver Sim. aqui. É, O meu Didaquê tem é um capítulo compêndio, né? e tudo. É Inclusive, parecido. No meu é no inclusive, capítulo. hum, Pode continuar. pronto, pode ler. Aqui acerca da. Deixa eu pegar aqui, viu? Bem, gente, ele está procurando aí o capítulo da Didaquê Sim, sim. para postar aqui para nós. E eu também estou com Capítulo 16. capítulo 16. Pode Capítulo colocar. 16 do. Ele diz assim: fala acerca da vigilância, a vinda do Senhor, né? E o autor diz: atentai por vossas vidas, não deixeis vossas lâmpadas se extinguirem, nem vossos lombos soltos, mas estejais prontos, pois não sabeis a hora na qual o Senhor virá. Mas reuni-vos frequentemente, buscando as coisas que são úteis às vossas almas. E ele segue, não vamos ler todo, mas essa parte aqui é importante. Perceba que ele dá a entender que eles viviam na iminência, tá, da vida do Senhor. O meu daqui, eu repito, é um compêndio, tá, de livros apócrifos, Achei, eu tenho aqui né? também. E o meu está no capítulo, o meu está na página 783. Uhum. Então, aqui no meu Didaquê, que é igual ao seu, diz assim: vigiai sobre a vossa vida, não deixeis apagar as vossas lâmpadas, nem solteis o cinto de vossos rins, mas estáis preparados, pois não sabeis a hora na qual nosso Senhor vem. Isso, ele está falando de uma hora que Sim. ninguém sabe, né? Tem que estar preparado. Sim. Porque Jesus disse que ele disse que ele próprio não sabia, né? Ele deixa isso transparente que nem eu sei, só o Pai sabe a hora, né? Ou seja, mas isso não está explicitamente declarando uma vinda pré-tribulacional. Isso aqui está falando da vigilância que o cristão tem que ter, até porque o cristão pode morrer a qualquer momento. E se ele não tiver em santidade, em obediência e vigilância, o mesmo ter. Enfim, isso é complicado, né? Imagina, o sujeito morre de uma parada cardíaca no motel. E aí? Entendeu? Então é óbvio que Já aqui vai direto, porque a a gente sabe ênfase, que. a ênfase é vigilância. O nosso trato é qual parte da cronologia se encaixa, de acordo com as escrituras, uma vinda pré-tribulacional. Agora eu vou ler um capítulo da Didaquê para o querido. Deixa eu ver se eu encontro aqui, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 6, se não me falha a memória. Você vai poder acompanhar comigo aí, muito facilmente. Capítulo 6. Isso. Faz o seguinte, eu vou pescar uma pergunta e enquanto você procura, você responde a pergunta. Já achei, já. Achei já. Não, mas não tenho. Eu vou procurar aqui no meu. Vou procurar uma pergunta para ti. E enquanto você responde a pergunta do chat, eu vou. Deixa eu comentar a sua fala, que você falou Comente. quando eu citei o Didaquê. Então, aqui dá a entender que ele estava na iminência, preocupados com a vida do Senhor, né? Nos dá a entender que eles
eles estavam sempre, tinham que estar vigilante, lógico, se preparando, santificando, porque a qualquer momento Cristo viria, né? É assim que eles acreditavam, né? A igreja primitiva acreditava que a qualquer momento o Senhor viria buscar a sua igreja, né? Agora, você vê, isso é interessante, que dá mais vazão para o pré-tribulacionismo. Por que para o pós, professor Elton? Só há de convir que fica mais fácil esperar Jesus. Porque é só esperar a manifestação do anticristo, contar 7 anos, e quando estiver terminando os 7 anos, né, só contar os dias que Cristo virá. Então, não há, como é que eu posso dizer, não há surpresa, né, pro pós, no meu ver, tá? Não criticando os irmãos que creem no pós-tribulacionismo, mas a gente está só defendendo a nossa parte, tá? Fica mais fácil pro pós, porque é só esperar a manifestação do anticristo, contar do período que ele apresentou 7 anos, e no final de 7 anos ficar na expectativa que Cristo virá buscar a igreja, segundo a visão pós, né? É mais fácil ficar vivendo na iminência, né? Porque é algo que a qualquer momento pode acontecer, e é o que nós vemos na Bíblia, tá? Jesus, vigiais, porque o dia e a hora não sabem, tá? Isso não serve para o pós, porque se a igreja passará pela manifestação do anticristo e passará pela tribulação, tá? Não há nenhuma surpresa na vinda de Jesus, ao meu ver. Amém? Isso, eu estou aqui ainda procurando aqui. Não encontrei. Então, Bem, eu vou continuar procurando no decorrer da live. Nós já estamos tudo bem. perto do final. Tudo bem. Bem, deixa eu ver o que é que nós temos aqui. A partir de hoje, o professor Elton vai ser pré. Um abraço, Eduardo, Márcio Eduardo. Aqui temos o professor Rodrigo Lopes, o que é que ele está falando aqui? O Buenos, abraço, estou sem celular, já retorno de 70. Semana de Daniel se aplica à igreja? Pergunta para ti do Rodrigo Lopes. Fica à vontade para responder. Como pastor Enos, eu tô abraço, tal. Abraço, professor Rodrigo Lopes, Deus abençoe a sua vida, tá, meu irmão? De já 70 semanas, Daniel se aplica à igreja. Qual das semanas? É uma pergunta. Tá? Veja só, o que falta se cumprir nas 70 semanas de Daniel é a manifestação do anticristo, né? Talvez eu me expressei no início de forma errada, o irmão não entendeu, mas essa última semana se apresenta depois da manifestação do anticristo, quando o anticristo se manifestará e cumprir os 7 anos, né? Que a primeira semana é a semana de anos, os 7 anos do seu ministério. É o meu ver. Maravilha, gente. Espero ter respondido. Eu já citei a Didaquê aqui em outra ocasião, no Arena Apologética, mas agora não consegui achar e, enfim, vamos em frente aqui. Tudo bem. Bem, vocês ouviram aí o debate, né? Ouviram aí o debate, a entrevista, né, que eu tive aqui, uma entrevista bem acalorada com o querido pastor Enos Terto. É isso, Enos Terto. E nós vamos ver aqui, olha o que Maranata 7 falou. O domingo será chamado... não é conosco, pensei que fosse conosco. Não vou perguntar isso aqui para ele, porque, querido, esquerda ao contrário, é legal esse nome. Porque não é a questão, né? Queria ele expressar um pré-tribulacionismo. Bem, se você é pré-tribulacionista aí no chat, manda aí um texto bíblico dizendo, é por isso que eu sou pré-tribulacionista, por causa desse texto. E aí eu vou pegar o texto e vou dialogar aqui com o Enos Terto. Deixa eu ver aqui. A Maranata, não. Eles estão conversando entre eles, né? Não tem pergunta para nós, então eu vou te fazer outra pergunta. Tá um debate caloroso aqui entre eles. Tá, eles estão debatendo lá, né? Então. Eu tenho acompanhado aqui e tá um negócio terrível. Quais seriam as suas considerações finais? Vamos terminar, né? Bom, pois... já estamos com 1 minuto e 30 de live, né? Você quer falar mais? Fica à vontade. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre pré-tribulacionismo, né? Pronto. Quando começa a 70... Olha, a pergunta para você responder. Quando começa as 70 semanas de Daniel? Depois disso aqui... Gente, lembrando que o Superchat está ativo, né? Você pode mandar Superchat, pode também dar like, bacana? E é isso aí.
Quando começa as 70 semanas de Daniel? Tempo. Ah, não tem tempo, não. Bem, ao meu ver, ela começa a partir do início da manifestação do anticristo. Quando o anticristo se apresentar, né, inicia a última semana, Não, né, que é a peraí, semana de peraí. anos. Quando começam as 70 semanas e quando Ah, termina? eu entendi errado. Não, ela já começou, né? Eu estou esperando o final dela, que é. Só falta. Ela foi manifestada, apresentada 69 semanas, que é a profecia de Daniel até o sacrifício de Cristo, né? E falta se cumprir a última semana, no meu ver, que é quando tá, o anticristo vai se apresentar. E quando ela termina no retorno, no regresso de Jesus. Amém? Maravilha. Muito bem. Bem, senhoras e senhores. Não sei se deu para entender aí. Sim. Você disse que a semana de Daniel, as 70 semanas, começa quando? Eu estava aqui vendo a de daqui, que eu ainda estou tentando encontrar o que eu prometi, mas eu não encontrei. Quando Eu que estou começa? percebendo aí. Quando começa as 70 semanas que você Então, disse? 70 semanas de Daniel começa a partir da mensagem que foi liberada para Daniel, né? Ah, assim. A manifestação de Jesus. Caiu aí ou é aqui? Que deu uma paralisada para você que era aqui. Não, não. Pronto. Então, o que é que nós Ela temos? Daniel, inicia a partir da. desde a saída da ordem. Desde, É o desde a hora começo do momento que foi. da ordem para destruir, Isso. né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para espiar e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para Sim. restaurar e para edificar a Jerusalém, né? Então, É aquilo que eu tenho falado no início. isso. Gente, nós estamos com isso finalizando mais uma programação, né? Queremos agradecer aí a presença de todos vocês. Em breve o Enos Terto vai vir debater, tá? Ele vai vir debater em breve aqui no Será uma Arena. honra. E é isso. Quero pedir a você para curtir, deixar o seu like. E quero dar ao querido Enos Terto o seu. Lembrando que no dia 1º, o pastor Elias Soares vai estar aqui comigo no Arena Apologética, tá? E no dia 9, ele vai estar aqui com a sua filha. E no dia 17/9, o Adriano Cruz vai estar aqui no Arena com o. Ele é adventista. Esqueci o nome dele. Ele é adventista e vai estar Ezequiel aqui Gomes. com Adriano Cruz. Vai estar aqui no dia 9. Então, perdão, no dia 17, gente, do próximo mês, que vai entrar agora. Adriano e Azenilton Brito vai estar aqui no Arena Apologética, debatendo no dia 17. Você não pode perder esse debate. Bacana? Estão perguntando se o anticristo é o Papa. Bem, e quando termina a semana? A Maria Andrade quer saber quando começa e quando termina. Foi desde a saída da ordem, né, para restaurar a Jerusalém, por conta da invasão de Nabucodonosor, então foi dada uma ordem para restaurar Jerusalém, então ali se inicia-se as 70 semanas, começa a partir dessa ordem, né? Aí quando que é o seu final? Quando que ela termina? Eu já expliquei já, né? Termina na manifestação do anticristo, quando ele manifesta, né? E aí ele segue o seu governo de 7 anos. No final de 7 anos, cumpre-se as 70 semanas de Daniel de forma literária. Mas se as 70 semanas, 69 já se cumpriram, de acordo com as profecias, então como que fica essa situação? Porque o anticristo ainda não apareceu. Estamos na 69, já Desculpa, passou. não ouvi. As 69 semanas de Daniel já se cumpriram. Falta a última semana. Uma semana equivale a 7 anos. É exatamente o tempo do império do anticristo. Ele vai
3 anos e meio, Sim. promover paz. 3 anos e meio em diante, promover guerra contra a igreja. E aí, a questão é, nesses 7 anos, quando começar o reinado do anticristo, produzindo paz, fazendo milagres e tudo mais, ali é o primeiro ano. São 7 anos, que quer dizer a última semana de Daniel. Quando que ela começa e quando que ela termina, tendo em vista que o anticristo ainda não apareceu e as 69 já se cumpriram. O que você teria a nos dizer sobre isso? Então, o texto diz assim, Daniel 9:24, né? 70 semanas estão decretados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, né? Então, ela termina a partir do momento que Cristo regressa com sua igreja, tá? E aí dará sim o fim, o término, perdão, das 70 semanas de Daniel. Maravilha, senhoras e senhores, eu quero agradecer a todos vocês que esteve conosco, eu quero agradecer ao querido professor Enos Terto, mas eu não posso deixar de pescar essa pergunta, está tão aqui na minha cara, aqui do Alexson. Professor Elton, pergunta onde tem dizendo que a última semana de Daniel seria transportada para o nosso tempo. Tô lhe perguntando, tá feita a pergunta. Onde que seria transportada essa semana? Se bem que realmente é complicado esse negócio aí, mas vamos lá, fique à vontade. Então, ao meu ver, tem que fazer uma análise, né, de todo o período da profecia de Daniel até os dias atuais. Tá? De forma literal, nós não temos, e eu acho que nenhum escatólogo ele responde isso aí com eficácia, né? É o meu ver. Nosso tempo, no sentido, quando ele fala nosso tempo, né, no nosso período, eu não creio que será, a igreja passará por esse período, né? Nós somos eu não creio que a igreja passará pela última semana de Daniel, tá? Porque onde haverá a manifestação do anticristo. Esse é o meu ver, meu entendimento. Ok. Eu prometi de colocar a Didaquê, inclusive achei. Graças a Deus eu achei. Eu gosto de cumprir. Aqui está a Didaquê, para você poder ler juntamente comigo, tá? Trata-se do capítulo 16. E o versículo já foi apresentado aqui. É: vigiai sobre a vossa vida, não deixeis apagar. Deixa eu abrir a tela toda para ficar melhor para os queridos do chat acompanhar aí. Olha o que diz aqui, ó. Vigiai sobre a vossa vida. Não deixeis apagar a vossa lâmpada, nem solteis o cinto dos vossos rins, mas estáis preparado, pois não sabeis a hora qual o nosso Senhor vem. Tá, ninguém sabe o dia nem a hora. Isso aqui ele está deixando bem claro e tem que ser vigilante. Reuni-vos frequentemente para procurar a salvação das vossas almas. É aqui que eu quero saber, cadê cadê os desigrejados? Meu amigo Miranda, um abraço, Miranda. Se você estiver por aí, um abraço, tá? Um abraço para você e para sua esposa. Reuni-vos, Miranda, frequentemente para procurar a salvação de vossas almas, pois todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada, se no último momento não vos tiverdes tornados perfeito. Versículo 3. Com efeito, nos últimos dias, quando? Deixa eu perguntar para o Neno Terto. Quando o Eno Terto? Olha na tela. Os últimos dias. Magnífico. Trouxe. Depende Magnífico. o que. Últimos dias. Então, continuando. Com efeito, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores, e as ovelhas se transformarão em lobos, e o amor em ódio. Com o aumento da iniquidade, os homens o quê? Se odiarão e perseguirão, se trairão mutuamente, e então aparecerá o sedutor do mundo. Opa! No contexto em que a igreja está presente. E agora, José? Não, Maria. não é no contexto.
Quem é E o então sedutor do aparecerá o mundo? enganador, Sim. Com o o aumento da anticristo. Mas iniquidade, os continue a homens se leitura. odiarão. Isso aqui é antropológico, certo? Isso aqui é Certo. antropológico, sim ou não? Sim. É entre os homens, num pano de fundo espiritual. Se perseguirão, eles se perseguirão, sim ou não? Sim. E se Sim. trairão mutuamente. Ok, contexto espiritual mais antropológico. Então aparecerá o sedutor do mundo. Opa, este sedutor do mundo aqui, que vai aparecer no contexto escatológico, é o anticristo, como se fosse filho de Deus. Opa! As escrituras dizem que ele vai querer se assentar no trono se parecendo como Deus. E ele quer ser um protótipo de Jesus. E aí o que, que acontece? Ele fará milagres e prodígios. É o anticristo, gente. Ele fará milagres e Continue. prodígios. Continuarei, sim. Lembrem que é no mesmo contexto em que os homens se odiarão, perseguirão, trairão, e então aparecerá o sedutor do mundo como se fosse filho de Deus e fará milagres e prodígios. O anticristo vai fazer milagre se não for para um povo religioso, né? Continuando, e a terra será entregue em suas mãos, sim, ele cometerá tais crimes como jamais se viu desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo. Toda criatura humana. Continuando, e muitos se escandalizarão e perecerão, mas aqueles que permanecerem até o fim, permanecerem na fé, serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Uau! Aparecerão os sinais da verdade. O primeiro sinal, abertura no céu. Aqui é Mateus capítulo 24, tá? Que nós estávamos lendo e que eu estava tentando dizer. Aparecerão os sinais da verdade. Olha só, primeiro o sinal da abertura do céu. Mateus capítulo 24, pintando na área. E depois o sinal do som da trombeta. Exatamente como está escrito. E ficou para trás isso aqui, ó. Tribulação já ficou para trás. Eu pensei que vocês estavam acompanhando Não, aqui o negócio. continue. A minha cara pálida aparecendo. Eu estou Tá tudo acompanhando. aqui. E depois, e em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Tudo está ligado. Meu Deus, gente, eu estou emocionado. Está ligado com Apocalipse capítulo 20, que na ocasião da vinda de Jesus vai haver a primeira ressurreição. Está perfeito. Meu Deus, que coisa gloriosa. Eita, é muito O forte isso. final, e o final? É sério, vamos, O final diz. vamos sim até o final, porque aqui é o Arena Apologética. Olha só, e o terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. E depois, o sinal da trombeta, e em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Olha a cronologia, primeiro, segundo, terceiro, entendeu? Opa, eu saí de lá. Deixa eu botar aqui para os nossos queridos lá do chat poder também acompanhar. Mas não de todos. Exatamente, Apocalipse capítulo 20, primeira ressurreição e segunda ressurreição. Não de todos. Sim, claro, óbvio, não de todos. Porque não será de todos, é óbvio, eu já Certo. sabia disso, mas Apocalipse capítulo 20 diz que vai haver duas ressurreições, a primeira e a segunda. A igreja tem parte na primeira, a segunda, os que não ressuscitaram vão passar 1000 anos mortos depois, né? Não de todos. Segundo a palavra. Mas o pós não crê nisso, não. O pós não crê nas duas ressurreições, é só uma. Não, claro, porque hoje. Peraí, como é que é a história aí, rapaz? Sim ou Como é que é a não? história? Se não, o quê? O pós não crê nas duas ressurreições, só em uma. Não posso deixar de crer naquilo que está escrito, nem você pode deixar de crer É, naquilo que está escrito. Isso não vai mudar a nossa então, fé. eu estou dizendo que Existe duas só ressurreições. que a visão pós não defende as duas. Só defende uma ressurreição. Quem foi que disse isso? Todos os pós não Não, defendem as duas ressurreições, só uma ressurreição. Geral. Sim. não. A ressurreição geral. Sim, Não, senhor. não. Talvez o senhor e eu respeito, né? Talvez o senhor não creia assim. Mas tudo Bem, bem. eu Quem crê nas desconheço. duas ressurreições somos nós pré.
Não, vocês acreditam Sim. na vinda, na volta, aí tem até alguém aí no chat que diz: "Jesus Cristo é Uber", ele vai buscar um povo, leva, depois vem buscar o restante, depois vem buscar de novo, e no cabo tem mais um, vou lá buscar também. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos E aqui o um pós, texto que nem disse o pastor Elias, né? aí Ele disse que a depois, visão pós é o bate e volta. olha o que Didaquê diz, gente, depois que o anticristo apareceu e fez milagres e prodígios, o Senhor virá e todos os santos com ele. Então, haverá um arrebatamento depois da tribulação Quem é esses para santos que vem com ele? a igreja, obviamente. Então, aqui cai por terra. Não, porque você Tudo tem isso. que entender que existe um Sim. intervalo. Depois que Agora, tudo que o Didaquê está não. dizendo aqui, depois Hum. que tudo, 1, 2, 3, ele diz, o texto é bem claro, o Senhor virá, né, com todos os seus santos com ele. Então o mundo verá o Senhor vindo nas nuvens do céu, como santos. Claro! Porque, olha, o anticristo não está Como no é que cenário. é a igreja? O senhor acabou de falar que é a igreja, esses santos. Sim, claro Então que é o. Cristo virá para todos com a igreja. E E onde aqueles é que a estão. visão pós se sustenta aqui? Deixa eu explicar. Já que a entrevista virou, né, gente? Ele tá me entrevistando. Então tá, vamos lá. Ó, presta atenção. Depois de todos os acontecimentos dentro da Paralisou aqui cronologia, foi o meu. tá normal, tá tudo normal. Depois da Tá, cronologia de né? todos os acontecimentos, conforme já foi apresentado por mim e por ti, aí vai haver uma ressurreição. Até então, Jesus não veio. Vai haver uma ressurreição e o Harpades acontece aqui, nesse tempo, entendeu? Depois da grande tribulação, aí vai acontecer o rasgar do céu, o som da trombeta, entendeu? O som da trombeta. Aí ele vem com a eclesia que estava morta. Os que estão vivos serão no piscar de olhos, entendeu? Não é bem Bem, assim. Não é. tudo bem. Os, Então, os santos aqui, você vê que ele menciona que a vinda dos santos, depois de tudo aquilo que ele mencionou. pode Mas ficar onde à é que vontade. estavam aqueles santos? A minha tela paralisou aqui, não sei se estou. Tá ótimo, não tá Quer ver? Pode paralisado ser não. aqui? Tá transmitido bem no YouTube, Tá, pode eu não continuar. estou. Tá? Só que eu não estou conseguindo visualizar você bem aqui. Estou acompanhando pelo outro celular, né? Tá. Mas pode continuar, Varão. Bem, feito isso, eu quero dizer que foi um prazer receber você aqui, tá, querido pastor Enos Terto? Foi um prazer verdadeiramente. É claro que a gente brinca, né, se descontrai um pouco. Eu nunca me senti tão à vontade assim Glória a numa Deus. entrevista como eu me senti contigo, tá? E parabéns pelas suas Obrigado. respostas, parabéns pelo seu posicionamento, por ser um pré-tribulacionista. E do que você tá rindo? É, é isso, desejo sorte e muitas bênçãos. E eu queria ouvir agora quais seriam as suas considerações finais, né? E mais uma vez o Arena fica muito feliz por estar recebendo aqui o querido pastor Enos Terto. Pastor Enos Terto, quais seriam as suas considerações finais? Fica à vontade. Pois é. Primeiro eu quero agradecer, né, por você me conceder essa oportunidade, abrir esse espaço, né, para nós defender a nossa visão escatológica, né? E quero dizer que sempre que precisar, nós estaremos aqui para debater, tá? Também quero dizer que foi um debate, né? Parcial, mas foi, tá? Gostoso, tá? Aconchegante, eu me senti à vontade. Em poucos debates a gente sente à vontade que nem sentiu nesse debate. E Deus abençoe você, tá? Deus continue dando força a você e condições, né? Para você continuar, né, nessa caminhada na intenção de propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, se me permite, né? Nós temos 2 canais no YouTube, né? Nós temos o canal PRN Terto no YouTube, onde eu coloco mensagens lá, tá? Curiosidades bíblicas, assuntos pertinentes da Bíblia Sagrada. E temos outro canal que é Entre Irmãos, né? Que é um programa de interação entre eu e meu irmão, cuja finalidade é de dirimir, né, dúvida de algumas pessoas que nos fazem perguntas. A gente aproveitou essa pergunta para abrir um canal e sempre que a gente pode responde algumas perguntas lá. Então, é PR no Terto, no YouTube, né, e Entre Irmãos também no YouTube. Vai lá, se inscreve, ajuda a gente, estamos iniciando agora, temos poucos vídeos, mas tem sido uma bênção.
Obrigado pela oportunidade, professor. Maravilha. A sua esposa tá me refutando lá no chat. Um abraço, Márcia, tá? Márcia, acho que é isso. Márcia Eduardo, que Deus te abençoe, tá? Márcio Eduardo. Obrigado a todos. Você tem canal no YouTube, você já falou, né? Você tem livros, alguma obra para divulgar? Pode falar. Sim, eu tenho um livro, mas não está não tá à venda, né? Eu lancei tem um tempinho já, que é Servindo o Senhor com Temor, Sinceridade e Verdade, tá? Não está à venda, só para nível de esclarecimento. Ok. Na Miranda verdade, apareceu ali. escrevi mais, Ok. Miranda na verdade, apareceu. escrevi mais 4 livros, Uhum. E mais escrevi nem mais po- 4 livros e não tive condições de não, manter. não foi publicado ainda. É isso que o Nobre está falando? Sim, sim. Primeiramente, parabéns, tá? Pelos seus livros, pela toda a sua desenvoltura aí, né? De obra, enfim. Manda um abraço para sua esposa para ela não ficar chateada comigo. Ela pensou que eu estava nervoso, né? O Miranda, é, o Miranda falou: precisamos fazer uma live especial para a arrecadação do Grieco. Certo, Miranda? Nós podemos sim conversar sobre isso, fazer uma live para estar abençoando o Grieco. Mas eu também não posso deixar de pedir a você para contribuir com o meu trabalho, né? Eu faço só isso, tá, gente? E dou aula de grego, um dia de sábado, né? Hoje eu dei hoje à tarde com os alunos maravilhosos aí, que tá se tornando amigos já, né? Então, eu quero falar para você o seguinte: se de repente você quer estudar grego, vem estudar grego comigo. E também, se você quiser, pode entrar em contato comigo aí, né? Um abraço, Márcia, é esposa do pastor Ena, missionária Márcia, né? Não é isso, pastor Enos? Você pode Isso, entrar em missionária contato Márcia. com o meu Pix, que está aqui na descrição do vídeo, e contribuir com o meu trabalho, tá bom? E se você quer, enfim, estudar grego, koiné grego bíblico, você também entra em contato comigo através do, do telefone celular que está na descrição do vídeo. É isso aí. O Miranda falou: precisamos fazer uma live especial somente de arrecadação de recursos para ajudar o Grieco. Gente, é verdade, o ancião Victor Grieco está passando por uma situação difícil, acabou de sair da UTI, está em casa sem recursos, né? Ele precisa, né? A situação é difícil para todos nós, ainda mais para alguém que acabou de sair da UTI, né? Verdadeiramente concordo com o Miranda em número, gênero e grau. A gente pode fazer uma live de dia, tá? Bem, é isso aí. Eu vou deixar aí o meu Pix para você estar contribuindo também com o meu trabalho. Pix. E vamos falar sobre a live do Victor Grieco, tá? Para a gente fazer em breve essa live. 021 183 333, dígito 90. Aí está o meu Pix no chat para você estar contribuindo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Arena Apologética. Obrigado, querido Enos Terto. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Obrigado, meu querido Miranda, canal do Irmão André. Obrigado, Pedro Lima. Obrigado, Maria Andrade. Obrigado. Deixa eu ver quem mais que está conosco. Rafael Silva. Osney Oliveira, Maranata, Entre Irmãos. A todos vocês que esteve conosco, muito obrigado aí. Eliandro, Alexson, professor Rodrigo Lopes esteve conosco. E agora eu quero convidar o meu querido pastor para dizer juntamente comigo em uma só voz: louvado seja Deus! Louvado seja Louvado seja Deus Deus. e louvado seja Deus. Louvado seja Obrigado, Deus. Brasil. Louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus. Que Deus possa abençoar vocês do chat, suas famílias, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Riharis Kaireneto Kiriu e Jesus Cristo Adelfaimu, Agabetoito Feu, fiquem todos com Deus. Solta a vinheta. Enquanto eu solto a vinheta, você pode entrar no meu Pix e contribuir. Um abraço.